Ei pessoal, meu nome é Silvia Mazzoni e bem-vindos a mais um vídeo do canal Redescobrindo o Caminho, onde aprendemos a ler a Bíblia sobre o olhar judaico-messiânico. No vídeo de hoje, quero contar para vocês a vez em que eu queria evangelizar uma pessoa que acreditava tão somente no Antigo Testamento. Eu sabia que essa tarefa não seria fácil, mas resolvi aceitar o desafio. Afinal de contas, ter a pessoa que eu queria evangelizar acreditando em cerca de 70% da Bíblia já é grande vantagem, né? Imagina começar uma corrida com mais da metade da pista percorrida. Iniciei a minha leitura do Gênesis na expectativa de achar Jesus. E achei. Logo no início, no capítulo 22 de Gênesis, temos uma das histórias mais desconcertantes da Bíblia. Abraão e Sara, depois de anos de infertilidade, vivem uma grande alegria. Sara concebe. Havia uma enorme expectativa sobre a vida desse filho, já que foi concebido de forma milagrosa. Veja bem, Abraão e Sara eram muito velhos quando eles conceberam. Isso foi um milagre. Mas, para surpresa deles, um dia, sem nenhuma explicação plausível, Deus simplesmente pede para Abraão que lhe ofereça seu filho Isaque em sacrifício. Esse tipo de pedido soa como algo contrário a tudo que se espera de um Deus bom. Que tipo de Deus iria requerer o sacrifício de um ser humano? E pior, que tipo de Deus iria requerer que um pai sacrificasse o seu próprio filho? Deus não deveria ser bom? Não deveria amar os seres humanos e ensinar-lhes a se amarem mutuamente? Vamos ler. Pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui, acrescentou Deus. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O primeiro ponto a se destacar é que Isaque não era o único filho de Abraão. Havia outro filho chamado Ismael e Deus não ignorava isso. Como então explicar a ordem de Deus? Único e Yahid pode ser entendido como apenas um filho, mas também pode significar um filho singular, destacado, separado de outros, ou mesmo favorito. Como o filho ao qual Deus estava se referindo era o singular, o particular filho da promessa, Isaque, e não Ismael, Deus usa a palavra Yahid para fazer a distinção, de maneira que o versículo pode ser entendido assim: toma teu filho favorito, teu filho distinto, Yahid, Isaque, a quem amas. Outro ponto de destaque é que, na época em que Deus ordena a Abraão sacrificar seu filho favorito, Isaque já era um adulto de cerca de 37 anos e Abraão estaria com aproximadamente 137 anos. Muita gente imagina Isaque como uma criança pequenininha, mas esse pequeno detalhe muda bastante a compreensão da história. Isaque não era mais uma criança, e sim um adulto consciente de suas próprias decisões. O mistério permanece. Por que Isaque participaria ativamente da caminhada que inevitavelmente o levaria à sua própria morte? Vamos examinar a cena novamente. Abraão e Isaque sobem juntos a uma montanha na terra de Moriá. O filho, um vigoroso adulto de 37 anos, sobe carregando nas costas lenha suficiente para queimar o seu próprio corpo, ou seja, um peso bastante considerável.
Quando chegam ao destino, o pai amarra o filho e o coloca sobre o altar. Isaac, obviamente, está consciente de tudo o que está acontecendo, se deixando amarrar, se entregando à vontade de seu pai. Caso Isaac não estivesse concedendo nessa situação, como explicar um idoso de 137 anos impondo a sua força sobre um homem adulto? Nas duas histórias, não há crianças sendo covardemente oferecidas. Tanto Jesus como Isaac, eles eram adultos que se entregaram para fazer a vontade do Pai. As obras artísticas dos pintores que retratam Isaac como uma criancinha e um adulto do lado dele, de uma cena cruel, como um gesto de crueldade paterna quando uma criança inocente, isso aí só existem essas cenas no imaginário popular. O Messias se oferece para morrer pelos nossos pecados e satisfazer a vontade do Pai e satisfazer a sua própria vontade. Ele também queria, ele é o próprio Pai, então é a vontade dele que está sendo feita ali. Ele quer reconciliar uma humanidade e se oferece como sacrifício. Lendo o livro de Isaías, percebemos isso claramente. Vejamos. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Ou seja, o Messias é o mesmo que Deus, ele mesmo traz a solução. No final da história, sabemos que o anjo enviado por Deus impediu que Abraão completasse o sacrifício, ou seja, Isaac não morreu naquela ocasião, né? Primeira coisa, aquilo que Deus não requereu de Abraão naquela ocasião, ele requereu de si mesmo. Deus poupou Isaac da morte, mas ele não poupou o próprio filho dele, e que é ele mesmo. Gosto de pensar que tudo que está relatado no Antigo Testamento nada mais é do que a sombra do que iria acontecer no futuro, na vida de Jesus. O teste de Abraão era como um ensaio para o verdadeiro drama que seria encenado no futuro por outros protagonistas. O Senhor e seu filho iriam também subir juntos o Monte Moriá, lá em Jerusalém, mas desta vez o filho não seria poupado pelo pai. Vejamos. Todavia, agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os teus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53, de 10 a 11. Além disso, há valor intercessório na vida de um justo. Ele pode justificar a muitos, pode pagar a pena dos culpados. É como a história de um transgressor que recebe a pena condenatória do juiz. O réu deve pagar uma multa, porém não tem o dinheiro. O juiz, vendo que o condenado não tem como quitar a fatura, retira de seu próprio bolso o dinheiro e paga a dívida. Dessa forma, o réu pode sair em liberdade. Nós somos os transgressores. Deus nos julga e nos declara culpados. Não temos dinheiro para ressarcir a justiça, então ele, o próprio juiz, oferece a quantia necessária para nos livrar. O justo decide voluntariamente levar as consequências que deveriam recair sobre o devedor. Isso não é nada mais, nada menos do que o significado do Evangelho e do amor de Deus para com toda a humanidade. O livro de João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você for um estudioso muito dedicado da Bíblia, talvez você já
até sabia desse paralelo entre a vida de Abraão e Isaac com a vida de Jesus, mas os paralelos não param por aí. Tem muito, muito mais. O Novo Testamento afirma que Abraão estava seguro que o Eterno poderia ressuscitar Isaac. Vejamos. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu filho unigênito, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Isso está em Hebreus 11, 19. A ligação entre as histórias de Isaac e de Jesus também se faz presente na dimensão espacial, o Monte Moriá. O local onde a entrega de Isaac acontece é o Monte Moriá, que é o mesmo local em que anos mais tarde o Eterno entregaria Jesus como oferta pelos nossos pecados. Outro importante paralelo entre as duas histórias é que, após esse acontecimento, após Isaac ter sido oferecido, ter ido no Monte Moriá com o pai dele, o que acontece? Ele, na verdade, some um pouco do texto, o relato, Isaac desaparece. E quando ele volta, a próxima cena em que Isaac está de volta no texto, ele volta para se encontrar com a sua noiva, Rebeca, né? Então, será que esse seria mais uma dica profética? Afinal de contas, depois de Jesus ter passado pela cruz, o que ele faz? Ele está com seus discípulos, ressuscita, está com seus discípulos, mas ele é assunto aos céus e ele diz que ele vai retornar uma segunda vez. E ele vai retornar para se encontrar com a sua noiva. Então existe um paralelo entre a vida de Isaac, que quando retorna no relato bíblico, ele vem para se casar, também Jesus, quando ele retornar, vai vir se casar com a sua própria noiva, a igreja. Agora, a minha parte preferida dessa história não é só que a história da entrega de Isaac é uma sombra do Messias, mas que a história da entrega de Isaac nos revela o Messias em si mesmo. Ele está ali, na cena. Vamos ver Jesus na cena da entrega de Isaac. Observem, eu vou ler para vocês. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E esse lhe respondeu: eis-me aqui. Então vamos dizer, Abraão está aqui, ó. Aqui está o anjo do Senhor, tá, gente? E o Senhor está aqui em cima, tá bom? Vamos colocar aqui, ó. Meu celular é Abraão Isaac, aqui, ó, aqui embaixo, tá? E aqui é o anjo do Senhor e aqui está o Senhor, tá bom? Então tá lá a conversa, tá aqui. Quando Abraão vai imolar Isaac, vai matar Isaac, o anjo fala: não faças isso, porque agora eu sei que você teme a Deus. Aqui, ó, Deus está aqui. Você teme a Deus. Só que é estranho, porque esse anjo fala assim: porquanto não me negaste o filho. E isso no hebraico está escrito mimene. É claro que ele fala me negaste. Então, esse anjo, ele deveria ter se referido a Deus, ele não deveria ter dito: porquanto não lhe negaste, agora eu sei que você teme a Deus, porquanto não lhe negaste o filho, conversando com Abraão. Tem uma coisa estranha nesse anjo. A forma dele falar nos faz lembrar algo. Bom, eu me lembro da fala de outra pessoa no Novo Testamento, porque tem no Novo Testamento, Jesus vem e diz algo semelhante. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse vem ao Pai. Então, as duas falas, a fala desse anjo, nos lembra a fala de Jesus, quando ele disse ninguém vem ao Pai.
E aí, nesse momento, ele, como vem ao Pai? Se ele fosse separado do Pai, ele deveria dizer: ninguém vai ao Pai. Então, aí a gente acha mais uma chave, né? Quem era esse anjo? Quem era, na verdade, esse anjo? Esse anjo é Jesus vindo na dimensão angelical. As escrituras afirmam que Jesus já existia antes do seu nascimento terreno. Diz que ele é desde a eternidade. Então, se isso é verdade, o que o impediria de se manifestar na dimensão angelical? Vamos ler o que as escrituras dizem. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Colossenses 1,17. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. E finalmente, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Com isso, encerramos o estudo de hoje e deixo vocês fazerem essa reflexão. A história de Abraão e Isaque é só uma história do Antigo Testamento ou a vida deles contém o segredo de quem é o Messias? Fiquem à vontade para comentar, trazer as suas dúvidas, escrevam aí, né, nos comentários e nos vemos no próximo estudo. Lehi Traot!